Bem, Gisele, bom dia, né, para você. Agradecer aí muito a sua presença, a sua disponibilidade, estar aqui com a gente hoje, né, para a gente conversar um pouquinho dos produtos educacionais, principalmente aí no contexto do doutorado profissional. Né, para a gente é uma alegria imensa tê-la conosco, porque a gente sabe aí que o IFRJ foi, né, primeira instituição e o PROPEC foi o primeiro programa, né, a ter a turma, né, de doutorado profissional. Então, estamos aí ansiosos para ouvir a experiência do PROPEC, a experiência do IFRJ, né, a gente começou aí nossa primeira turma de doutorado esse ano, tem aí essa galerinha com a gente, cheia de expectativas e angústias também, né? Então, assim, primeiro, né, muita gratidão. Queria agradecer também aos colegas, parceiros, né, aos pares, aos professores do EduCimate que estão aqui com a gente. A gente tem os professores, a gente tem proposto esse semestre uma disciplina que é de metodologia de pesquisa 2, né, e aí ela está trazendo esse debate, essa construção, reconstrução, né, esse pensar e repensar o projeto de doutorado a partir desse eixo norteador que é o produto educacional, né, e aí como professores das disciplinas tem eu, né, a professora Manuela Amado, prazer, estou te conhecendo hoje. Um prazer. O professor Alex Jordânio, né, então eu e o Alex somos parceiros aí na coordenação do EduCimate, estamos, né, nesse momento agora, a professora Márcia, né, que está junto comigo na área de Educação em Ciência e Tecnologia, e o Ed e o Lauro, que estão junto com o Alex na parceria da Educação Matemática, né. Então, temos aqui o grupinho da área de concentração da ciência e matemática, os alunos, né, são um total de 14, e os alunos da educação matemática, que são 11, não é isso, Alex? Já nem lembro mais. Isso, 11. Mas então, muitos não puderam participar né, até porque tinham outros companheiros que a gente fez uma troca, mas aí todo mundo aqui assim, vai gravar, né? Vai gravar, então vai gravar. Todos vão assistir. Temos aqui com a gente também alguns colegas parceiros do EduCimate, né, que não estão na disciplina, mas estamos todos muito angustiados e refletindo sobre essa questão do produto educacional, do doutorado, né, qual vai ser o diferencial do mestrado, e a gente tem feito aí já algumas discussões, alguns alinhamentos, né, e aí a gente sempre chama todos os colegas para participarem desses momentos. Então, a gente tem aqui com a gente o professor Donizete, Antônio Donizete, professor Rodolfo, acho que só, né, Alex? Então, é uma galerinha, né, tem bastante gente aí para a gente pensar junto e conversar, tá? Você quer falar mais alguma coisa, Alex, antes de eu apresentar a Gisele, o currículo dela? Ou o Márcio, ou o Ed, né? O Lauro. Não. Tranquila. Só agradecer a Gisele pelo convite. Gisele também tem se parceira de muito tempo, né, Gisele? A gente tem já trabalhado junto há um bom tempo e sempre... Quem passa uma semana no Acre junto vira parceiro para a vida. Exatamente, né? Lá a gente descobriu que o Acre existe, né? Pois é, né? Isso junto com a Gisele. A Gisele, obrigado por ter aceitado, prazer enorme de novo estar com você, e espero que em breve a gente possa estar junto no Rio, né? Ou aqui em Vitória. Em qualquer lugar, gente, até no Acre. E apesar de estar gravando, né, eu gosto do Acre, porque eu já fui no Acre mais de uma vez. Eu só acho que Deus estava de sacanagem com o Acre quando fez ele, porque não tem. O Acre é um estado que precisa tanto dos rios, e os rios são quase todos em paralelo atravessando, né? Não tem nenhum rio que corte o Acre para poder fazer a união. Então, a primeira vez que eu fui ao Acre, eu fui no Instituto Federal do Acre, e não tem nenhum rio que faça essa interconexão. Então, quando alaga, você não pode atravessar o estado, né, no maior eixo dele.
você tem que depender de avião, porque nem as estradas funcionam. Eu falo, gente, né? Sim, por isso que eu brinco que Deus sacaneou o Acre. Tanto rio, não tem nenhumzinho para fazer uma comunicação e permitir que ele seja navegável, né? Então, um estado com tanto rio, e que você, no final das contas, numa época do ano, né, quase 6 meses do ano, ele não é navegável, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, a não ser quando eu fui ao Acre, e aí eles me explicaram as dificuldades que é, por exemplo, para um instituto federal, né, que tem campos espalhados por todo o Acre, e aí, às vezes a gente reclama da gente, né, que está aqui no Rio, no próprio Espírito Santo, e quais são as nossas dificuldades de chegar num ou no outro campus, né? Se a gente parar para pensar, são pouquíssimas frente a esses outros todos que a gente sequer conhece, né? Então, em estados até mais do interior do país. E aí o Acre é um desses estados que eu fiquei pensando depois como é que o Instituto faz para funcionar lá, né? E aí eles já tinham todo esse aparato de videoconferência, de palestra remota, aula remota, reunião remota, já era tudo assim quando eu fui ao Acre, sei lá, em 2013, né? E aí hoje a gente fica reclamando de tanta coisa e talvez nesse momento eles estejam muito mais avançados que a gente, pelo menos do ponto de vista da tecnologia, né? Porque daí eles tinham elementos que a gente não tem. Bom, gente, não sei, começo. Você quer mesmo me apresentar, Manuela? Não precisa não. Então, Alex, faz você, Alex, a apresentação informal mesmo, vai. Todo então, mundo gente, como eu estava dizendo, né, Gisele já é parceira nossa de um bom tempo, é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do IFRJ, da área de ciências, né, tem sua formação inicial em biologia, e tem, né, é professora do PROPEC, foi coordenadora do PROPEC por um tempo também. O PROPEC é um programa também na área de ensino de ciências, e como a gente, né? Então, o PROPEC, junto com outros 9 programas, com outros 8, né, incluindo aí o do CIMAT, são os programas que tiveram o doutorado profissional, primeiro doutorado profissional aprovado, o PROPEC logo de início, então abriu uma turma com um pouco de antecedência da gente. Gisele, eu não lembro, mas a entrada de vocês foi quando? A nossa primeira turma é de 2019, a gente abriu o edital em dezembro de 2018. Pois é, e a gente, então, a gente tem quase 2 anos de frente da gente, 1 ano, na verdade, né? Uhum. A gente abriu 2000 Não, 2 anos. 2 anos. 2019 inteiro, 2020 inteiro. A gente está começando a terceira turma já com o 4º edital indo para a rua. Que legal. A gente lançou né? ontem. Não sei. A gente lançou ontem o edital da nossa segunda. Bom dia, Marise, nossa outra colega chegando por aí também. E aí, então, tem essa questão da experiência, né? E, além disso, a Gisele foi coordenadora adjunta da área, né? E trabalhou muito tempo e ainda tem envolvimento, né? Especialmente com o GT de produtos educacionais, né? Que faz o Qualis, naquela época ainda era Qualis, acho que vai ficar mais assim, né, Gisele? Mas que faz a avaliação dos produtos educacionais. Então, tem uma relação também e um envolvimento muito grande. E, além disso, né, é autora daquele artigo que a gente tem lido incansavelmente, acho que a gente ainda vai ter que ler muito, né? Mas que a gente tem usado como referência para pensar os produtos do doutorado. E aí o convite foi feito, então, nesse sentido, dela trazer um pouco das experiências, quase um mantra, Laura, das experiências do PROPEC, né, e de como que essas conversas estão acontecendo por lá. Chegou também outros colegas aí, Rony, bom dia. E aí, Gisele, então é isso, né, a palavra é sua, fique à vontade, sinta-se em casa. Estou em casa, né? Não, nesse caso você está nessa casa virtual cheia de carinhas aqui. Gente, muito obrigada, quero agradecer ao convite, né? Hoje vai ser mais rapidinho,
mas eu prometo que depois que a gente passar por essa avalanche de coisas que a gente está vivendo nesse finalzinho de ano, no ano que vem, com turma nova, com tudo novo aí de vocês, eu volto para a gente ter um encontro com mais calma, né? Porque hoje foi, né, do tipo, agenda daqui, agenda dali, mexe acolá para poder fazer funcionar, né? Então, para todo mundo que chegou aí, um abraço especial, um bom dia. E Rony, parceiro também de muitas frentes diferentes, né? Bem-vindo e obrigada por estar aqui nesse momento. Gente, assim, eu tenho uma apresentação preparada que eu vou só deixar aqui, mas a ideia não é ficar presa nessa apresentação. Eu quero, de fato, que a gente converse, tá? Porque eu acho que esse é um momento mais para conversa. A apresentação é mais para, assim, uma coisa ou outra, mais para não esquecer, de repente, de falar alguma coisa. E como eu falei no início, ela tem acho que 14 ou 15 slides, se eu não me engano, mas eu não vou fazer ela inteira, tá? Eu mandei para o Marcelo, eu mandei para o Marcelo, está falando de mim. Eu mandei para o Alex a apresentação, por favor, né? Não me confunda. E o PDF dela, vocês podem passar entre vocês, mas é basicamente o que está no artigo que vira mantra para vocês e vira mantra para a gente também. E cada vez que eu mesmo leio o artigo, às vezes eu fico pensando que tem coisa que pode ficar melhor, né? Porque já avançou, os nossos entendimentos já avançaram, e agora, por exemplo, eu estou no entrave aí na batalha, junto com a Ivanise, com a Andréia e com o Marcos Vinícius, né? Então, a Andréia do IFAM e o Marcos, que é do meu programa também, e a Ivanise, que é a nossa adjunta, né, dos mestrados profissionais, lá de Roraima, em que a gente está tentando entender um pouco mais, e a gente está elaborando um texto, né? A gente tem tido debates entre a gente, para deixar um pouco mais refinado o que é essa ideia de avaliação, né? Que conceito de avaliação é esse, e que conceito de validação é esse, que, né, que a CAPES, na verdade, impõe para a gente quando você está lá no documento do GT, dos produtos técnicos e tecnológicos, e a gente que tinha já, né, um QALYS feito de alguma maneira sob medida para a gente, claro que, enfim, sempre há melhorias, a gente precisou se adaptar naquilo que a CAPES estava propondo, porque se a gente não fizesse um movimento de adaptação, a gente tinha que ignorar o nosso QALYS, ou seja, todo o trabalho que a gente tinha feito como área até então, e assumir efetivamente aquilo que estava sendo proposto. E o que estava sendo proposto não contemplava algumas das nossas discussões, compreensões e eu acho que avanços que a gente tinha tido, né, aí ao longo desses, enfim, 21 anos de área hoje, né? Porque a discussão de produto educacional ela não é de agora, né? Ela começa com a área, tanto que lá atrás, nos nossos documentos anteriores, o nome que a gente tinha era produto final, não era produto educacional. Se a gente vai fazer o resgate de memória documental, era produto final. E aí, alguma coisa ali por volta de 2007, mais ou menos, né, num IMPEC que teve em Santa Catarina, acho que no último IMPEC que teve em Santa Catarina, antes de começar a rodar os IMPECs, teve uma reunião de coordenadores de área lá e foi acordado, então, a gente assumiu o uso do termo produto educacional, porque, primeiro, ele contemplava melhor aquilo que a gente vinha fazendo como área. Segundo, porque a gente percebia que o termo final dava uma impressão errada para as pessoas. Então, as pessoas faziam uma dissertação no modelo tradicional acadêmica e, no final, elas entregavam alguma coisa, né? Uma coisa que podia ser sei lá, um PDF ou um amontoado de páginas, não tinha muito cuidado, não tinha um pensar sobre, uma reflexão sobre aquilo que estava vindo, e a própria dissertação não contava a história desse produto que chegava no final, né? E aí chegava ao final também, né? E aí a gente começou a perceber que esse nome era um nome que estava ruim, porque a gente precisava pensar nesse produto desde o início, né? Aí eu brinco assim, meus alunos ficam nervosos. Mas que cara que ele vai ter? Gente, eu não estou preocupada com a cara, eu estou preocupada com o processo. E eu acho que esse nome foi um bom nome nesse último documento de área que a gente tem, né? Que é aquele que está válido, que é o de 2019, que ganha processo/produto educacional. Porque, na verdade, o produto educacional, ele é fruto de um processo que você veio construindo
né, a partir da tua pesquisa, seja ela de mestrado profissional, agora de doutorado profissional, né? E no doutorado profissional tem algumas exigências que extrapolam o que a gente já faz no mestrado, né? Então, o que a gente tinha no mestrado já era uma tarefa hercúlea, eu digo, né? Porque um mestrado profissional ele é mais difícil do que um mestrado acadêmico, porque você precisa ter este produto ao final das contas, né? Então, você precisa ter ele minimamente elaborado, minimamente aplicado, né? Você tem que ter um caminho aí percorrido, e no doutorado profissional, algumas instâncias foram exigidas, foram colocadas, né? Então, eu preciso ter uma aplicação obrigatoriamente e, possivelmente, de preferência, uma segunda aplicação num cenário distinto daquele que a gente estava trabalhando, né? Ou por nós mesmos em outro cenário, ou por algum colega, né? A primeira instância de validação cabe a nós, né, doutorandos e orientandos, né, porque a gente precisa pensar nessa primeira instância de validação, já que a banca é uma instância de validação, e para o mestrado profissional a banca é suficiente como validação, mas no doutorado não, né? E entre a aplicação e a primeira validação, a gente precisa avaliar esse processo, né? E, então, por isso ganha-se essa outra instância, que é uma instância de avaliação, que a gente também precisa ter. E, às vezes, as pessoas confundem avaliação com validação, e elas são coisas distintas, e que vão acontecer em momentos distintos. E aí, o que eu tenho percebido no doutorado, né? A gente já está aí caminhando, a gente está começando a terceira turma, né? Então a primeira, e aí a gente, né, tal qual vocês, a gente vive o desafio de pensar um doutorado profissional, algo inédito para a gente, num momento de pandemia, ou seja, que é um outro ineditismo e um outro desafio que se coloca para a gente, porque a gente não está acessando os nossos espaços físicos da maneira como nós acessávamos antes. Então a gente precisou modificar os projetos aprovados lá em 2019, né? A gente precisou fazer correção de curso. Os de 2020 entraram num processo, né, entraram ao final do ano de 2019, então também precisaram, eram projetos que não previam a pandemia ainda, então a gente também precisou fazer a alteração deles. E os de 2020 já prevêem a pandemia na sua construção, na sua elaboração, mas, por outro lado, a gente acaba fazendo mais, assim, mais do mesmo, né? Por quê? Porque está todo mundo ainda muito preso nessa ideia de que eu estou com atividade remota, de como que eu vou propor alguma coisa, e a gente não conseguiu vencer algumas barreiras ainda, o que é absolutamente normal, né? Eu acho que a gente não tem que ficar nessa paranoia de ficar cobrando mais do que a gente precisa ou ser mais realista do que o rei, por um lado. Mas, por outro, a gente também não está se desafiando a pensar um pouco fora da caixa. Eu gosto de pensar fora da caixa, né? Então, às vezes, tem coisas que estão muito ali na nossa frente e a gente não consegue ver. E aí eu vou dar para vocês um exemplo, que é o projeto de uma das minhas alunas agora, em que a gente resolveu fazer uma curadoria dos nossos egressos. É o produto educativo, vai ser o projeto dela, né? Então, o projeto dela de doutorado é entender os nossos egressos, é entender por que uma pessoa procura, né? Por que um professor procura uma formação continuada do nível de um mestrado ou de um doutorado, né? Então, a gente vai trabalhar com os egressos do PROPEC, a gente vai levantar junto a eles quais foram os produtos que eles elaboraram nos seus momentos, né, de mestrandos, aí no caso, né, porque a gente não tem nenhum doutorando ainda defendido, a previsão é defender a partir do março, abril do ano que vem, a primeira turma. A gente, na verdade, vai convocá-los a pensar um pouquinho, né, a refletir sobre esse produto, saber se esse produto vem sendo usado ou não, saber se esse produto houve modificações, saber se esse produto foi utilizado de alguma maneira, né, e se vem sendo utilizado de alguma maneira por alguma, enfim, secretaria, por alguma rede de escolas, enfim, de alguma maneira mais organizada, institucional, mas a gente vai fazer isso com entrevistas. E a gente tem o canal do PROPEC, né, que é onde estão os colóquios todos, é onde tem as discussões que a gente vem fazendo, né, para além do PROPEC,
E aí a gente resolveu criar uma playlist lá com essa conversa deles, né? Não, claro, não a conversa inteira, mas editada, né? Mas com a apresentação também desses produtos educacionais. Porque o que a gente ficou observando é que nem sempre as pessoas sabem onde encontrar esse produto educacional que está lá guardado. Então, a gente só mudou a prateleira, né? Antes era a prateleira da biblioteca, hoje é uma prateleira virtual que a gente cria, porque nem sempre um professor da rede consegue alcançar essa vastidão de produtos que a gente tem hoje, né? Segundo, às vezes, o que sobe para a internet não é aquilo que o produto é em si, porque nem sempre tudo cabe, né, na página do nosso programa. Então, acaba que você sobe algo que é um PDF, em alguma maneira. Né? Então, não consegui subir o código-fonte do jogo. Então, eu vou subir o jogo e vou subir, na verdade, o quê? Um como usar, um passo a passo, um link, alguma coisa desse tipo. Né? Enfim, elaborei um jogo, de fato, de tabuleiro, mas esse jogo não vai aparecer lá totalmente, vai aparecer um PDF com ele encartado, mas eu joguei ele, eu fiz ele? Não necessariamente. Então, a ideia da gente é ampliar um pouco e criar uma curadoria de produtos educacionais do Propec, né? Então, assim, que é uma meta-pesquisa, que é algo que a gente está precisando fazer do ponto de vista da CAPES, que é a autoavaliação também, que é nos aproximarmos dos nossos egressos, mas é também pensando em como que a gente pode alimentar, né, esse público que às vezes vai buscar ideias para os seus próprios produtos educacionais, porque o professor da escola, não precisa ser da escola pública, né, eles também têm os problemas, vivem talvez problemas tais quais os nossos, né, mas eles não sabem, às vezes, onde encontrar essa interlocução, porque eu falo isso mais de uma vez, para mim, o grande produto educacional dessa modalidade profissional não é esse material encartado, não é o vídeo, não é o jogo, não é o livro, não é o que quer que vocês pensem, mas são vocês. Porque eu acho que ninguém, né, nenhum professor ou profissional que entra na modalidade profissional e sai dela passando por este processo, por isso que a ideia do processo eu acho que veio muito acertada, quando a gente faz esse percurso, quando a gente faz esse caminho, você não vai nunca mais voltar a ser aquele professor que só recebia uma questão, uma situação, que vivenciava um problema, que dizia, ai, não, acho que se eu olhar para o lado some, eu não vou conseguir fazer nada, ou vou fazer uma coisa pequena. Não, você vai sempre retomar e vai fazer vai seguir aqueles passos que você seguiu, melhorados ou não, modificados ou não, mas aqueles passos que você aprendeu a fazer no seu processo de reflexão quando você estava lá no mestrado e agora aqui que estão no mestrado ou no doutorado. Então, para mim, o produto é esse. Né? É esse profissional que sai mais reflexivo, mas eu não sei se é só reflexivo, eu acho que ele sai mais empoderado, no sentido de que eu sei que caminhos eu posso percorrer, mesmo que sejam caminhos totalmente novos, mas eu consegui construir minimamente uma compreensão de etapas que são necessárias para poder resolver problemas de ordem prática. Tá? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Então, eu vou projetar aqui, vou compartilhar a tela com vocês, mas nesse sentido de que não é para a gente cobri-la toda, tá? É mais para a gente ter um ponto de conversa e ouvindo vocês. Então, podem ou abram o microfone e falem, ou coloquem aqui no chat. Às vezes eu não consigo ver o chat direito, porque eu estou com a tela maior aqui para mim. Aí eu peço para Manu e para o Alex me ajudarem aí nessa mediação do que vem no que vem aí no chat de repente. Está todo mundo vendo? Está grande o suficiente para vocês verem? Tá ótimo, Gisele, tá ótimo. Que eu fico aqui tentando matar essa charada sempre. E gosto de olhar para vocês também. Aí fica um tal de aperta daqui e aperta da colar, para poder funcionar. Bom, aqui até está só produto, mas como eu falei, né, eu acho que o termo processo / produto é o mais adequado, na verdade, para a gente, né? Então, aqui é o que a gente, na verdade, tem lá no documento de área da gente, né, de ensino, que vai entender como produto, processo, ou como processo, produto. Cada vez mais eu acho que processo tem que vir, sim, na frente do termo produto. Né? Então, como processo, produto educacional, resultado de um processo criativo gerado a partir de uma atividade de pesquisa,
com vistas a responder a uma pergunta ou a um problema, ou ainda a uma necessidade concreta, né, associados ao campo da prática profissional, podendo ser um artefato real ou virtual, ou ainda o próprio processo em si, né? Porque a gente vai fazendo desse jeito, tá? Então, isso é o que está escrito lá no documento diário. E eu acho que a grande novidade que a gente tem, né, assim, para a gente pensar junto, né, que é o que eu tenho percebido muito no doutorado, é essa ideia dos artefatos, tá? Por que a ideia dos artefatos? Porque, diferente do mestrado, em que você tinha um foco muito específico, porque o tempo é menor, né? Porque você fica muito tempo fazendo disciplina, porque você está... Gente, o mestrado é muito mais difícil do que o doutorado, porque a gente está aprendendo essa linguagem acadêmica, esse estilo de escrita acadêmico que é distinto, que é diferente. A gente está aprendendo a fazer esse raciocínio de leitura, na verdade, né, de como que eu leio e absorvo essa leitura e transporto isso, né, e transponho isso para o meu texto. Então, tudo isso você joga em cima de um mestrando. Ao passo que o doutorando, né, é o que se espera, essa etapa, essa barreira ele já venceu. Por quê? Porque ele já passou por isso no mestrado, né? Então, essas dificuldades iniciais, num primeiro instante, ele já conseguiu alcançar, né? E aí, o que a gente tem percebido no doutorado? Que não está saindo só, e aí quando eu digo só, não é porque é pequeno, tá? É no sentido da unicidade, né? Não sai só um jogo, né? Não sai só um vídeo, não sai só um livro, não sai só uma sequência didática. Mas para chegar nisso, vários outros elementos estão sendo pensados e propostos, até que você chegue nesse final. E por isso eu digo que o termo processo é um termo importante. Porque ao longo desse processo, vários elementos estão sendo utilizados, estão sendo criados, estão sendo propostos. E eu entendo hoje, como produto educacional, a composição de todos esses elementos. Então, ao invés de usar o termo elementos, eu, na verdade, né, acompanhando aí a Andréia, lá do IFAM, eu tenho optado por usar o termo artefato. Tá? E a gente vai chegar nisso daqui a um segundinho. Né? Bom, o produto educacional, né, ele pode ser feito só pelo discente, só pelo docente, né, ou ele pode ser coletivo. Eu, particularmente, sempre gosto do que a gente faz de maneira mais coletiva. Né? Essa tela aqui, gente, é uma tela que vocês vão ter visto, se vocês não viram ainda, né, assistam lá o segundo colóquio do PROPEC, no ano passado, em que a gente vai se debruçar exatamente sobre essas discussões com colegas que participaram do GT, né, do último GT, mas, enfim, o último GT ele compila um conjunto de discussões prévias que a gente tem, né, sobre esse produto processo educacional, né? E aí, então, o produto processo, né, o PE, né, eu gosto de chamar ele de PE porque já tem um carinho com a sigla, né? Então, o PE, ele vai ser elaborado exatamente com vistas a responder esse problema, né, uma questão de ordem prática, tá? E aí a Andréia, ela traz uma adaptação nessa imagem aqui, porque no final das contas, e aí num doutorado isso cabe muito mais, o produto, né, o produto educacional final, ele vai ser um compartilhamento, tá, de diferentes etapas do desenvolvimento da pesquisa, do desenvolvimento e da pesquisa do produto propriamente dita, né, dessa relação entre você pesquisador e você projetista também, né, porque você está projetando, você está pesquisando algo, mas você está projetando um produto na expectativa de que esse produto é a resposta para essa tua pergunta de pesquisa, né? Para esse teu problema de pesquisa. Né? Ele precisa envolver aspectos, né, da inserção social e a gente ainda tem que pensar nesse design, né, nessa estética, nessa cara desse produto. Né? Então, o produto como um todo, ele tem, então, essas diferentes faces, vamos pensar assim, né, que se interpõem, que se sobrepõem em vários momentos. Tá? E quando a Andréia traz essa proposta aqui, de discussão para a gente, é como se um estalo, na verdade, desse na minha cabeça, né? Não só na minha, mas dos colegas, mas daí eu vou falar por mim, porque no doutorado eu acho que é isso que se espera mais. Né? E eu lembro que lá na CAPES, em 2019, que foi o último encontro presencial que a gente teve,
em setembro, se eu não estou enganada, agosto, setembro de 2019, o Marcelo perguntava muito para isso, né? O Marcelo, nosso coordenador de área, né? Marcelo Borba. Ele perguntava muito isso. Mas o que o doutorado tem de diferente do mestrado? Mas o que o doutorado vai fazer a mais? Né? Eu até, na hora, às vezes eu me irrito um pouco, aí eu falo assim, mas ninguém pergunta isso para um doutorado acadêmico. Tá, mas tudo bem, o doutorado acadêmico está posto, né? E não que ele não possa melhorar, ou se modificar, ou se modernizar. Mas o que está em voga, o que está em vista, é o doutorado profissional, porque é isso que a gente está fazendo de novo. Então, não tem jeito, a gente passou anos, né? Nós passamos anos nos defendendo em relação à modalidade profissional para o mestrado, porque eu achei, né, ingenuamente, que seria diferente com o doutorado. Não, a gente tem que construir esses elementos de novo, né? E aí são essas camadas extras que a gente vai ganhando por uma exigência acadêmica, porque a gente precisa mostrar o nosso lugar de excelência, porque a gente precisa mostrar o lugar da onde a gente veio e o lugar que a gente quer conquistar e também o lugar para onde a gente quer ir, né? E aí, nesse momento, o que se espera de uma... Né, e aí eu venho conversando com os colegas que estão aí naqueles 4 primeiros doutorados, né, junto comigo, que foi o da Univates, o da UTF-PR e... Ai, gente... E o EPA, que é de saúde, que é o Robson, né, é que a gente vai precisar, então, ter muito claro, durante a construção do doutorado profissional, o que cabe a uma metodologia da pesquisa e o que cabe à metodologia de desenvolvimento do produto. Tá? Então, esse é o principal ponto. Não sei se é o principal, mas é um dos principais. Tá? Então, talvez a gente precise de 2 escritas diferentes, né? De 2 capítulos ou de 2 sessões, separando o que cabe a gente como pesquisador e o que cabe a gente como projetista, porque é isso que a Andrea aponta para a gente lá atrás, né? E aí, o que é artefato? Né? E aí a gente está nessa briga do que é artefato, porque tem artefato do ponto de vista da sociologia, tem artefato do ponto de vista da cultura, tem o que é artefato do ponto de vista da informática. A gente tem aí um conjunto de compreensões, né, lá na antropologia, bebe-se muito na noção de artefatos também, de conceitos de artefato, mas a gente precisa trazer um conceito de artefato que alcance as nossas necessidades, né, os nossos objetivos, pensando a questão do ensino. Né? Então, um conceito que a gente tem lido, que a gente tem encontrado, eu não vou dizer para vocês que é esse o melhor, nem que é o único, porque, primeiro, nem a gente está com isso construído para a gente, né? Então, mas o desafio que eu lanço para vocês irem pensando um pouco a respeito disso. Né? Então, o conjunto de artefatos seria, né, uma possibilidade, seria um conjunto dos materiais pedagógicos, dos recursos didáticos e demais produções materiais e imateriais elaboradas e experienciadas nas relações culturais, como costumes, tradições, valores e normas, expressões e experiências sensoriais, visuais, sonoras e palatáveis, música, dança, cinema, dentre outros, que compõem o que se denomina artefatos culturais. Então, eu acho que quando a gente vou trazer uma outra definição que está mais na informática, na computação, e eu acho que a gente, né, pelo menos nós 4, vamos chegar num conceito de artefato que fique entre essa e a próxima que eu estou mostrando para vocês, tá? Que é esse conceito aqui, que esse está bebendo lá na fonte da computação, que artefato vai ser um dos vários tipos de subprodutos concretos produzidos durante o desenvolvimento de um software. Outros artefatos estão relacionados com o próprio processo de desenvolvimento, tais como planos de projeto, processos de negócios e avaliações de risco. E aí, enquanto isso, eu vou apresentar uma coisa que eu não posso, eu vou mostrar para vocês, tá? Ela não está finalizada, mas eu ainda não posso compartilhar efetivamente com o Alex para ele distribuir para vocês, porque é o que eu estou... Né? Na verdade, é o que eu e o meu orientando estamos discutindo. Eu vou parar uma apresentação e vou apresentar uma outra imagem rapidinho, que é essa daqui. Eu vou tentar aumentar essa o máximo que eu posso, mas é só para vocês entenderem o que a gente vem pensando nesse sentido. Tá? Vocês estão conseguindo ver?
Não está dando para ler, não, mas está dando para ver. Tá calma nessa hora. Não é assim. Estou tentando diminuir vocês o máximo possível, Não, mas peraí. Se a gente indicar colocar em tela cheia, fica melhor. Aí tem que ser cada um coloca aí. Então, isso, por favor. Porque eu já aumentei o máximo que eu posso. Mas eu posso na hora que eu for. É porque eu quero primeiro que vocês tenham uma ideia desse quadro geral. Alex, onde que eu boto tela cheia, por favor? Tem um botãozinho aí. Deixa eu ver aqui exatamente. Espera aí, Rodolfo. Tem 3 bolinhas embaixo. Eu acho que se apertar... Do lado da sua mãozinha. Quando você clica nela... Tela cheia, já vi. Obrigado. Obrigado, desculpa interromper. Beleza. Foi? Uhum. Me viram Foi, grandona? perfeitamente. Melhorou sensivelmente. Obrigado. Acho que a Alex caiu agora. Deve estar voltando. Bom, isso aqui, gente... Não, eu estou conectado, estava em 2 lugares. Onipresença. Essa imagem aqui é uma tentativa minha e do Eduardo, né, que é o meu orientando de doutorado, que trabalha com educação matemática, que trabalha com PMD. Então, assim, bem fora do meu lugar, dentro da minha zona de conforto, mas quando o Eduardo passou para o programa, o Eduardo tinha uma proposta de projeto. Só que no meio do caminho, ele teve um concurso, ele era professor da rede, né, pública, estadual, e ele ia trabalhar com outras questões, era matemática, mas eram outros elementos, não tinha a especificidade da PMD, por exemplo, que é Performance Matemática Digital. Os colegas da matemática podem me ajudar muito mais do que eu mesma nesse instante. E aí o Eduardo passou para um concurso do Instituto Federal do Rio de Janeiro, passou lá para o campus Duque de Caxias. E aí ele ganhou as turmas de EJA para trabalhar. Então, no primeiro instante, a gente ia fazer uma adequação do projeto dele, né, para ele trabalhar com o pessoal da EJA. E aí veio a pandemia, né? E aí, no que veio a pandemia, o Eduardo precisou novamente rever o projeto dele. E no que ele reviu, ele já vinha estudando, e aí ele já tinha se encantado com a questão das PMDs, porque ele queria trabalhar com a autonomia do aluno, queria trabalhar com a produção de vídeo, queria, né, ter uma relação aí, de alguma maneira, entre ciência e arte, queria dar mais protagonismo para os alunos, e aí ele encontrou tudo isso dentro da discussão da PMD. Então, o que a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo... Como muda a cor? Ah, já sei. Como muda a cor da canetinha? Porque normalmente eu apresento no... Deixa eu ver. Porque vai ser... Não sei nem se eu vou poder... Não, marcou tudo. Foi pior a emenda que o soneto. Não sei nem se eu sei voltar isso. Eu acho que é por causa desfazer. Enfim, o que a gente tem... Só destaque, Gisele. É só destaque, né? Pois é, porque está em PDF. O que a gente tem aqui da tese, né, dessa linha central aqui que eu estou tentando fazer com o cursor, que eu não sei se vocês estão vendo, para a esquerda, né, para esse meu lado de cá. Gisele, desculpa te interromper. Na sua barra lateral direita, o terceiro ícone de baixo para cima, talvez seja uma caneta. Ah, não é. É de assinar. De assinar. Aí ele vai querer, sei lá, fazer o quê? Oculta agora. Não, é só voltar lá em cima, no primeiro eu acho que volta. Lá em cima me fecharam, ó. Eu vou lá em tentar cima. fazer uma coisa diferente, peraí. Não salvo nada. É porque eu lembrei desse agora, conforme eu estava falando com vocês. Deixa eu abrir aqui uma nova apresentação, rapidinho. Que eu vou fazer diferente. Eu vou colar aqui, que aí eu desenho em cima. Porque eu não tinha pensado em apresentar isso, porque é algo que ainda está mesmo, a gente ainda está pensando, então não está nada fechado aqui. Mas, como a gente está todo mundo pensando junto... Bom, eu não vou ficar vendo vocês agora, mas eu consigo, agora,
ter uma canetinha. Vocês estão... Ah, bom, eu tenho que projetar para vocês, né? Abafa o caso. Acontece. Apareceu? Uhum. Então, ó, o que eu tenho aqui vamos lá, caneta bem vermelha, ó. Aqui tem a ideia dele, da tese dele, né? Então é o que tá trazendo, né? A pergunta, o objetivo dele. Então, daqui para a esquerda é o que ele pressupôs, né? O que ele vem desenvolvendo do ponto de vista da pesquisa. Então, é a metodologia da pesquisa dele, tá? Então, são todas as etapas metodológicas. Então, ele teve discussões preliminares, ele reconheceu a soberania do campo, ele identificou a vivência dele como pesquisador, e isso tudo é importante do ponto de vista, né, das PMDs. Ele fez a revisão de literatura, né, identificou o estado do conhecimento, fez buscas em repositórios de busca, e aí ele identificou, né, no banco de teses, no site da SBEM, no site de revistas e congressos, elementos que eram importantes para o trabalho dele. Ele criou um recorte temporal, né, que aí ele aqui na tese ele vai explicar lá por que é 2004 a 2019. Né? Ele usou, para fazer essa revisão de literatura, ele usou como descritores de busca, né, PMD e desempenho matemático digital e algumas variações, né, desses descritores. Então, a partir disso, né, ele vai para a fundamentação teórica dele, e aí ele vai, na verdade, com bases teóricas de análise, começar a conversar um pouco com essa produção, ó, aí ele faz esse caminho aqui, ó, para conversar com uma parte do produto educacional dele que está do lado direito, que eu já vou falar sobre ela, né? Então, ele vai falar dos caminhos ou dos descaminhos, né, que ele seguiu. Ele reconheceu, né, o campo de pesquisa dele da EJA. Ele está trabalhando com pesquisação, e ele está, de fato, trabalhando com pesquisação, porque tudo é definido com a turma de EJA a todo instante, né? Então, ele envolveu a questão da arte, né? Envolveu a questão da educação matemática, a questão das tecnologias digitais, dentro do aspecto da PMD, né? Ele reconhece algumas questões de multimodalidade, ele vai caminhando, tudo isso aqui são as proposições que ele vem fazendo do ponto de vista teórico, tá? Então, quando ele reconhece a questão da EJA, ele traz para dentro da discussão dele, né, o que é a rede federal, o que é a UFRJ, o Campus Seduc, né, que são todos colaboradores da pesquisa dele, porque ele trabalha com alunos e com professores, tá? E aí, como coleta de dados, né, quais são os instrumentos dele, né? Ele usa um diário de campo, que eu sugiro bastante para quem está principalmente no doutorado, para você fazer os relatos, né, e as anotações do que vem acontecendo, porque com o tempo a gente esquece, no doutorado o tempo é maior, tá? Então a chance de esquecimento é grande. Ele trabalha com gravações de audiovisuais, que são os vídeos que ele vem produzindo, né? Ele trabalhou com o WhatsApp, porque a turma dele, né, que é o grupo que ele está trabalhando, como é pesquisação, então ele tem esse grupo de discussão que ele mantém no WhatsApp com a turma, que é um dado de coleta para ele, tem o formulário do Google, além das monitoras de EJA que ele tem, e tem o relatório delas, porque elas estão imersas nessa discussão com ele, e dentro da turma de EJA, e são elas que, a partir das propostas e proposições e encaminhamentos dos alunos da EJA, das turmas dele de matemática, elaboram os vídeos que eles estão divulgando, tá? Eu até mostro daqui a pouquinho um pouco isso, né? Mas o que a gente vem? Nessa discussão, o que a gente percebe, então? Que tem uma etapa toda, essa etapa toda que eu mostrei para vocês de maneira muito rapidinha, tá? E que não está totalmente fechada, são as etapas da metodologia da pesquisa dele. Mas voltando naquela proposta da Andréia, o Eduardo, ele é pesquisador, mas ele também é projetista, porque ele também está pensando em como que esse produto educacional dele, né, responde a essas questões que ele está encontrando do ponto de vista da discussão teórico-metodológica que está posta para ele como uma pesquisa de doutorado. E aí, aqui no lado de direito, quer dizer, no meu lado direito, né, que eu estou mostrando em amarelo, tem as etapas da metodologia de desenvolvimento desse processo produto educacional.
Então, repara, por que eu digo que é processo? Porque o processo garante que essas duas fases se falem, né? Que esses dois lados se intercomuniquem, tanto da direita quanto da esquerda. E o da direita, ele começa, então, o quê? Apresentando o projeto de PMD para a turma, né? Ele começa a fazer análise e revisão a partir de outros formatos que já foram feitos, de outros vídeos que já foram feitos. Ele cataloga isso com as monitoras. Ele começa, então, a produção propriamente dita desses vídeos, né? E aí, aqui do lado, ele traz a etapa mesmo de elaboração, a etapa metodológica de produção do produto, ou dos produtos, porque são vários vídeos, né? Que é a ideação, a roteirização, a avaliação crítica por parte dos envolvidos, a gravação, a edição e a discussão crítica. Então, ó, aqui os alunos da EJA dele participam aqui, aqui, aqui. Aí, na gravação, por vezes, eles também entram e na edição, mas as monitoras é que ficam mais à frente, e aí retornam depois na discussão crítica para fazer ajustes, né? Então, uma vez o vídeo pronto, eles voltam para ser aplicados tanto na turma de EJA do Eduardo, quanto, e aí tem 2 outros colegas nossos que são professores de matemática no IFRJ também, em outros campi, que estão fazendo uso desses vídeos na sua aula. Lembra que eu falei que espera-se que no doutorado a gente tenha 2 momentos de aplicação? Um nosso e um nosso em outra turma ou em outra escola, ou de preferência com outros colegas fazendo isso? É esse momento aqui que o Eduardo já passou, né? E a gente fez esse envolvimento de outros colegas. Então, eu tenho, de um lado, a aplicação ocorrendo, e do outro lado, eu começo a ter o quê? Também o recurso de validação dessas PMDs. Por quê? Porque quando eu convoquei 2 outros colegas, né, que a gente pode considerar como técnicos, como juízes técnicos, porque são professores da matemática, são professores da EJA, trabalham há muito tempo com alguns elementos voltados para as dificuldades e para as necessidades e para as especificidades da EJA, ele, na verdade, está entendendo que essas pessoas são elementos, né, são os juízes que podem validar o projeto, né, o produto dele numa primeira instância. Então, aqui é uma instância de validação, né? E aí ainda completa o quê? Porque eles também são professores de matemática da EJA e são especialistas em EJA, né? Porque nos 2 casos, as 2 professoras que estão trabalhando são doutoras na discussão de EJA, né? Então, são especialistas técnicas tanto no âmbito da matemática quanto na EJA. Ele encaminhou os vídeos dele para festivais de matemática, né? Então, ele recebeu uma outra instância de validação, que foi o quê? Os vídeos foram aceitos, passaram por um critério, por uma série de avaliadores, e eles chegaram na etapa final, né? Alguns ganharam prêmios, outros não, mas a premiação não é considerada como uma instância de validação, mas sim ele ter sido aprovado para estar lá no festival, né? Tem a banca examinadora dele de tese, que vai ser a segunda instância de validação da banca, do processo dele, né, do processo produto dele. Dependendo do que a gente identifica no YouTube, né, nos comentários que ele tem, a gente pode considerar também, sim, como os likes e dislikes como validação, mas isso se a pessoa engaja, né, fez um engagement, alguém me ajuda com a palavra em português, iniciou, né, travou uma conversa com ele. Engajamento? Um engajamento, isso, né? Mas é que a pessoa, assim, não foi só eu gostei e não gostei, não é só o like e dislike, mas a pessoa entrou no comentário e começou a discutir, né? Teve um bate-papo ali, né? Então, eventualmente, isso pode ser considerado como uma possibilidade de validação, em alguma instância, sim, né? E ele aqui ia trabalhar com professores em formação em matemática, mas eu já cortei a sazinha dele, porque, enfim, ele está no momento de fechar leque, né? E não abrir mais leque, tá? E aí, no caso, a partir do Festival de Educação Matemática, ele e as alunas dele, as monitoras de EJA dele, foram convidados para fazer um workshop sobre PMDs para a EJA num encontro de educação matemática, né? Então, assim, repara, isso é uma outra instância de validação, porque teve um reconhecimento do trabalho, teve uma identificação, teve todo um movimento. Então, ele produz os vídeos, mas ele não está satisfeito com os vídeos só. Por quê? Porque ele é uma pessoa insaciável? Não. Porque, no final das contas, a gente vai subir um monte de vídeo lá na página do programa, né? Ou
é mais importante para ele ter uma proposta, né, que aí ele propõe essa coleção que está aqui embaixo, né, ele propõe uma coleção que é como fazer a utilização das PMDs. Né? Então, o primeiro volume dele, né, é a desconstrução e a imagem da matemática e de quem a pratica, porque o que ele identificou durante a pesquisa dele, então aqui, né, no lado esquerdo, que ele está pensando a metodologia da pesquisa dele, ele descobre, que não é segredo para ninguém, a gente não sabe nem porquê, né? Os colegas da matemática que tem que contar para a gente, que tem um monte de gente que tem resistência à matemática, porque acha que o professor é carrasco, que acha um monte de coisa. Né? E aí ele aqui desconstrói essas imagens, né? Tanto da matemática em si, de quem pratica a matemática. Aí ele faz um trabalho, ele trouxe as matemáticas, ele identificou, ele faz vários vídeos contando como essas mulheres tiveram um papel importante, enfim, não só mulheres, mas o foco dele, né, a partir da discussão deles, elas queriam reconhecer e conhecer mulheres matemáticas, se são só novas, se são antigas, né? Então, aqui no segundo, ele vai estar fazendo uma interlocução entre artes e tecnologias digitais nessa perspectiva da PMD, e, por fim, o volume 3, né, são propostas práticas que permitem a replicação de todo esse caminho que ele vem fazendo, caso alguém queira só usar a PMDs que já existem, ou caso alguém queira, de fato, elaborar as suas PMDs desde o momento 1 até o final. Né? E aí, aqui, de novo, ele não precisa fazer essa validação, tá, gente? Ele pode parar nessa instância de validação aqui, que eu estou desenhando aqui do lado, que eu vou marcar com uma corzinha diferente, se eu acho a cor de novo. Vamos marcar aqui em azul, por exemplo, ou magenta. Tá? Isso aqui já bastaria como uma instância de validação para ele. Tá? Mas a gente pode entender ainda o quê? Que essa etapa de replicação aqui ainda, né, que é uma outra etapa que se espera, que pelo menos esteja apontada do ponto de vista de um doutorado, é o quê? É que elas sejam replicadas, né, para a apresentação de projetos e sites de PMD, com o passo a passo do EJA, né, dicas de como trabalhar e a catalogação de outros PMDs, que está compondo o volume 3, e ainda, né, congressos de educação matemática, revistas científicas, dissertações e a pesquisa com o EJA propriamente dito. Né? Então, aqui, ele deixa a possibilidade aberta, tá, para outras pessoas, descarta, outras pessoas pensarem a PMD, por exemplo, junto à EJA. Tá? Então, essa imagem que eu compartilhei com vocês agora, que é a que eu não posso ainda, de fato, entregar na mão de vocês, o Eduardo está entrando na fase de qualificação, entre agora e final de outubro, eu estou terminando o texto e convocando banca, o Eduardo organizou todos esses elementos, que são os elementos esperados, né, para um doutorado profissional, e que são os elementos que estão previstos aqui naquele artigo, que é o artigo mantra que vocês estão falando. Né? Então, o Eduardo conseguiu, na verdade, absorver aquele artigo, absorver aquela ideia e avançar nessa discussão. Então, por que eu trago aquela imagem? Primeiro, cada vídeo dele é um artefato, se a gente parar para pensar. Né? Cada um dos livros dele, ou a coleção, a gente pode entender como um artefato, mas, no final, qual é o produto educacional dele, de fato? Né? É o processo de utilização das PMDs junto ao EJA, tá? Junto ao público de EJA. E o produto educacional dele é o quê? É tanto o canal lá, com a série de vídeos que ele elaborou, quanto a coleção de livros, que vai atender muito mais ao professor. Né? A coleção de vídeos vai atender a quem chegar nela, mas o como usar esse conjunto de vídeos, como usar essas PMDs, né, a partir do ponto de vista do professor, que é aquilo que vai garantir a replicação do trabalho dele, é a coleção que ele está também em fase de elaboração. Né? Algumas já estão completamente escritas, outras ainda não. Né? Então, cada um desses elementos compõe artefatos distintos desse processo produto educacional que o Eduardo está trabalhando.
né? Então, é quando a Andréia traz a discussão, né, de que um produto pode conter um ou mais artefatos, mas que nem todo artefato é o produto educacional. Porque não necessariamente só um vídeo daquele solto, isolado, é o produto educacional, mas é o coletivo, né? É o conjunto daqueles vídeos no canal com uma orientação que se tornam, que se comportam, que se consolidam como produto educacional dele. E aí, gente, até agora, tudo bem? Tudo ótimo. Tá ótimo, Gisele. Tá ótimo, Gisele, tá ótimo. Né? Questões, né? Então, aqui é só um pouco pensando isso, né? Que é a discussão de que o autor pesquisador, quando ele entra no âmbito do projetista, né? Quando ele está aqui nesse meio do caminho, né? do triângulo, na parte mais central desse triângulo, esse autor vai precisar pensar concomitantemente, né? Como os clientes e os receptores vão receber esse material. É um pouco a questão da estética que a gente, né, que eu costumo falar bastante, né? E isso está lá no grupo de produção técnica, não nossa, mas da CAPES, né, em que ele vai discutir um pouco essa questão desse serviço, né? Foi o que eu falei, a gente precisou chegar no meio de caminho entre esse relatório que a gente vinha pensando, porque se a gente abandonasse tudo, a gente, na verdade, perdia as nossas construções, né? Não sei que alguém colocou aqui, porque eu não estou vendo o chat, porque eu estou no chat. O professor Donizete perguntou se a descrição detalhada do processo deve fazer parte da tese. Sim, sem sombra de dúvidas. E isso vai entrar onde? Isso vai entrar na metodologia do produto, né? Naquela imagem que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ela está no âmbito da metodologia do produto, que foi o que eu mostrei mais do lado da direita, né? Então, por que foi esse roteiro e não outro, né? Como é que foram essas construções? Isso tudinho está lá na metodologia de desenvolvimento do produto. Então, numa tese de doutorado, a gente vai ter duas metodologias: a metodologia da pesquisa e a metodologia do produto. E elas conversam entre si o tempo inteiro. Não é uma em detrimento da outra, mas é uma conversando com a outra o tempo inteiro. Por isso que o Eduardo propõe aquelas linhas que cruzam de um lado para o outro, mostrando onde há os diferentes pontos de interseção, tá? Aquele esquema ainda não está fechado, né? Porque a gente ainda está entendendo. E que basicamente é essa proposta aqui, né? Que foi desenhada, né, pela Andréia e por uma aluna dela de mestrado que vem pensando muito essa questão. Essa aluna dela do mestrado possivelmente vai fazer doutorado com eles, né? E aí a gente entende aqui, ó, se eu tentar fazer esse movimento, né, ó, a pré-concepção da pesquisa, a pesquisa em si, como é que eu analiso e faço a síntese disso, são os elementos que eu posso entender que estão aonde? Na metodologia da pesquisa. Mas quando eu passo para a prototipação do produto, para a avaliação desse produto e para a validação desse produto, né, para pensar aí nessa expectativa de como que eu posso validar em primeira instância, esses elementos aqui, ó, o 3, o 4 e o 5, eles estão aonde? Eles estão na metodologia de desenvolvimento desse processo, na metodologia de desenvolvimento desse produto, né? E a revisão desse produto é quando você está lá nos teus resultados de discussão, é quando você alia, né, é quando você vai aliar essa parte aqui de cima, que caberia mais numa metodologia da pesquisa, que caberia lá, né, na tua introdução, quando você está apresentando nos teus resultados, nos teus referenciais teóricos. Então, aqui a tua parte da pesquisa vai fazer o quê? O item 6, ele vai juntar essa metodologia do produto que a gente tem aqui embaixo, tá? Metodologia do PE, com o que você vem pensando do ponto de vista do desenvolvimento da tua pesquisa e da tua metodologia da tua pesquisa, propriamente dita, né? Então, ó, repara, aqui você está o quê? Ó, pensando o público-alvo, as necessidades de ensino-aprendizagem, você está definindo o teu problema, né? Você está fazendo o levantamento da pesquisa. Então, as duas conversam entre si, elas não são isoladas, são vias de mão dupla em que uma está retroalimentando a outra, né? E os teus resultados, onde é que eles estão? Eles estão aqui,
permitindo essa conversa, né, sendo o momento de ligação entre essas duas etapas da pesquisa que são concomitantes, né, que acontecem em conjunto e que se misturam muitas vezes, né, até que, por fim, você consegue propor o elemento da replicabilidade, que não necessariamente é você dizendo ou você replicando, mas é você deixando essa porta aberta, encaminhando essa possibilidade para quem? Para outras pessoas, professores ou não, né, que cheguem nesse teu material e, poxa, eu gostaria de usar esse material no todo, né, na íntegra, ou na sua parte, ou construir a partir dele, por exemplo. Né? Então, essa discussão é uma discussão que cabe dentro de um doutorado profissional. E o mestrado profissional, o que eu faço com ele? Onde é que ele fica? Né? Qual é o lugar desse produto, então, no caso do mestrado profissional? Tá? O mestrado profissional ele vai parar, basicamente, e, de novo, quando eu digo que ele vai parar, não é porque é menos, tá? Mas é por conta, principalmente, do tempo, ele pode parar aqui, na prototipação do produto. Ele não precisa necessariamente fazer uma aplicação numa escala maior, ele pode fazer uma aplicação pequena, menor, mais local, né? Ele faz uma avaliação mais inicial desse produto. Por quê? Porque ele não precisa pressupor uma replicabilidade, tá? E ele daqui vai para onde direto? Vai para a instância de validação. Vocês viram que eu fugi do jardim de infância e da alfabetização com aquele caderninho de caligrafia, né? Ele vai para a instância de validação, que é a banca, né? Ao passo que no doutorado, não. Eu vou ter que ter o quê? Nesse momento aqui de avaliação do produto, eu tenho avaliação e eu tenho validação ocorrendo aqui, porque a banca vai ser a segunda instância de validação, tá? Foi? Eu disse que eu queria falar pouco e ouvir mais vocês estão só me ouvindo. É muita informação? Não, é porque está excelente, Gisele. A gente está aqui, todo mundo concentrado, fazendo suas próprias reflexões. Alguém quer exemplificar com alguma coisa? Quer tentar fazer algum exercício nesse sentido? Ou avanço? Gisele, assim, eu acho interessante, né, fazer assim, alguma observação, porque tem sido um pouco as angústias dos nossos alunos, principalmente dos nossos egressos do Educimate, porque no Educimate a gente já tem, né, estipulado no mestrado como cultura esse processo de aplicação. Então, os nossos alunos, eles são, né, dentro das construções das pesquisas deles, eles aplicam. Os nossos também. Então, assim, isso não, a gente nunca coloca como opcional, na verdade, a gente coloca como obrigatório, né? No nosso também. Isso. E a gente, no mestrado, a gente tem um capítulo, né, de descrição que fala do produto educacional, que geralmente está no final, mas às vezes isso também aparece antes, dependendo do contexto do produto que é produzido, né? Mas a gente sempre teve um capítulo na dissertação falando do produto educacional. Sim, que é importante, né? A gente importante. A dissertação e a tese, elas contam a história desse produto, né? De como que você chegou nele, né? Então, ter um capítulo minimamente dedicado a ele, né, é de bom tom, eu diria, né? E às vezes vai criando desde o início mesmo, né? Isso, e aí você traz aí, né, isso também está nos documentos da área, não falando especificamente da metodologia, né, do desenvolvimento do produto, aí em paralelo com a metodologia da pesquisa, então acho que você traz essa perspectiva para a gente, eu achei ela muito interessante, né? Mas eu confesso que talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de separar essas duas coisas, porque a gente sempre tem feito isso na metodologia de pesquisa, a gente conta como é a validação, a gente conta como é tudo isso na metodologia de pesquisa, não separando dessa metodologia. Nem sempre você precisa separar no sentido físico, né? Assim,
Mas você tem que ter a clareza de que isso está acontecendo. E o leitor tem que ter a clareza de que isso está acontecendo, né? E no caso do Eduardo, ele precisou separar mesmo, né? Ele foi lá e separou tudo direitinho e as etapas todas, né? O Eduardo precisou disso. Nem sempre todo mundo precisa, né? Acabou que porque o Eduardo fez, eu caí na bobagem de no meu grupo de pesquisa elogiar, todos eles agora querem fazer isso, entendeu? Aí, é um tal de fluxograma para cá e para lá, né? Uns funcionam melhor, outros funcionam, não vou dizer pior, mas não funcionam da maneira como a pessoa tinha imaginado, porque cada um tem uma interlocução diferente com a sua... Né? Eu digo assim, eu não sei esse monte de setinha para lá e para cá, gente. O desenho que eu mandei para a Andréia, que é essa ideia aqui, dessa imagem, né, das etapas, gente, se vocês vissem o que eu desenhei com o Francisco e fotografei, mandei por WhatsApp para a Andréia, e o que ela mandou para a gente, eu falei... Nossa senhora, tu jura que aquele monte de rabisco que eu te mandei foi isso que eu fiz? Porque assim, você entrou na minha cabeça e você conseguiu entender a minha cabeça melhor que eu mesma. Porque quando eu mandei uma bola para cá, era um rabisco de mesa de bar mesmo, porque eu estava almoçando com o Francisco e discutindo isso. Como é que a gente faz e vem para cá e uma seta e uma coisa bagunçada naquele papel de mesa. E a gente começou a fotografar e mandar para a André. André, entende? Está entendendo o que a gente está falando? Tá? E aí a gente começou a conversar com ela. Aí ela olhou e falou assim, cara, eu entendi tudo. Espera aí que eu vou dar aqui... Me dá um dia para eu mandar para vocês. E a mulher apresenta esse troço, entendeu? Que eu olhei e falei assim, caramba, nem eu sabia que isso estava na minha cabeça. Entendeu? O Francisco não acreditava quando chegou essa proposta para a gente. Porque tem gente que tem essa facilidade de fazer essa releitura, né? A Andréia é uma, o Eduardo é outra. Gente, sabe Deus o que mais está preso na minha cabeça? Eu tenho medo, porque se ela fez isso de rabisco de bar, entendeu? O resto sabe o que vai acontecer. Laura tinha levantado a mão. Não, mas, Gisele, deixa eu só assim, terminar parabenizando. Eu acho que aquele fluxograma que você fez, né, vocês desenvolveram em conjunto, enfim, né, vários colaboraram, ficou de uma clareza, né, e de uma interlocução, assim, gigantesca, né. Obrigada por apresentá-la para a gente. Então, assim, a ideia é que não que vocês precisem fazer igual, longe disso, porque cada produto, né, cada pesquisa é uma história diferente, né? Mas se mesmo que seja de uma coisa simplificada, num papelzinho, né, você vai lá e vá marcando para você, para saber se, para ter o cuidado de que na metodologia eu cobri todas as etapas. Na hora que eu fui trazer a análise de resultados, eu cobri todas essas etapas, né? Na hora que eu fui discutir, eu, de novo, consegui cobrir essas etapas todas. Eu acho que isso é que é importante para a gente. Quando eu tenho uma imagem visual como essa, me ajuda a lembrar se eu conseguir cobrir tudo. Aí, se vai ser em capítulos separados ou num capítulo único, ou se vão ser em vários capítulos, gente, porque a gente pode ter uma tese multipaper, né? Em que cada capítulo vai trazer um elemento, né? Vai alcançar um objetivo com uma metodologia, né? Então, aí vai depender do estilo, vai depender, né, do que for. Mas o que é importante? Lembrar que tem uma metodologia de desenvolvimento do produto distinta da metodologia da pesquisa. Eu acho que esse que é o ponto importante da história, né? E que elas são intrínsecas, não tem jeito, né? Elas vão estar muito próximas uma das outras. E aí, separar mesmo uma coisa das outras, às vezes, não é possível, né? Fala, Lauro. Primeiro, bom dia, né? Obrigado pelas colocações. Acho que todo mundo está aqui pensando muito. Várias pessoas colocaram aqui no chat, né? Que acho que vários fluxogramas vão aparecer, arrisco dizer, daqui para frente, assim como aconteceu no seu grupo de pesquisa. Mas, Gisele, eu estava aqui pensando em algumas coisas, porque a gente, né, fez várias reuniões quando eu, Manu, Alex, Edmar e Márcia estávamos planejando, né, a disciplina de metodologia. E eu eu sou egresso do mestrado profissional, né? Então, eu peguei essa transição de produto final para produto educacional, quando eu estava terminando o meu mestrado. E eu fiquei pensando muito no que você falou, né? De como que o nome, às vezes, carrega um sentido para a coisa, né? E aí, na reunião de planejamento da disciplina de metodologia que a gente está dando para o doutorado, a gente ficou pensando assim... será que quando a gente fala pesquisa,
não seria uma reunião do que vira a dissertação e o que vira o produto? Porque, às vezes, o nosso discurso, né, e isso acontece normalmente, a gente acaba reduzindo a palavra pesquisa à tese, né? Até por uma questão histórica, né, de construção das pesquisas acadêmicas. E aí, quando a gente fala, né, e aí eu volto na pergunta, na colocação da Manu, né? Quando a gente fala assim, metodologia da pesquisa e metodologia do produto, talvez não daria a entender que o produto não faz parte da pesquisa, sendo que, ao contrário, ele é justamente esse eixo estruturador da pesquisa. Sim. Porque eu entendo que tem essa necessidade de leitura, né, por parte de quem está da banca, dos validadores, até da comunidade, né, quando isso chega para a sociedade. Mas a gente fica pensando assim, por isso que a gente aqui no Discimate, a gente está trabalhando dentro da metodologia da pesquisa, a metodologia do produto, para tentar, de repente, não reduzir pesquisa ao que é tese, e o produto como algo à parte, mesmo que não seja final. Sendo paralelo, também deixa de ser orgânico a relação. Então, assim, só se você pudesse comentar um pouquinho isso, porque, assim, é uma discussão que a gente teve já, a gente está aprendendo, né? E a gente agradece mais uma vez as suas colocações. Então, Laura, acho que o que você falou eu penso da mesma maneira, tá? A gente também discute produto. Na verdade, no mestrado, a gente tem uma disciplina de produto, mas que conversa com a metodologia o tempo inteiro, né? E na disciplina do doutorado, a gente tem uma disciplina que, não sei quem foi que deu o nome para a disciplina, que eu não consigo gravar, desenvolvimento de processo, desenvolvimento da pesquisa do produto. Eu sei que é DP, PP, um monte de P no meio do caminho, eu nunca consigo gravar o nome da disciplina e reclamo dos P's toda vez que eu vou dar essa disciplina. Acho que é DPPPS, se eu não me engano. Não me pergunta por que tanto P. E aí, quando a gente vai para essa parte do doutorado, aí sim, metodologia, diferente do mestrado, que a gente está construindo uma coisa e outra, porque, né, eles estão chegando no doutorado, isso já está junto e misturado, porque é orgânico. E aí eu concordo plenamente, acho que a sua escolha de palavras foi perfeita. Ela é orgânica. Ela tem, foi o que eu falei no iniciozinho, né? O produto ele tem que estar pensado desde o momento 1. Mesmo que a cara dele, ou seja, a mídia, né, o como ele vai ser apresentado, isso não existe ainda, né? E eu até acho prematuro, né? Então, assim, quando eu falo, aí de tanto eu falar, tem que estar pensado desde o início, tem que pensar desde o início. Aí os alunos vieram agora para o seminário de projeto, de mestrado, com o produto todo construído. Então, vai ser vai ser uma formação de professores com tantas horas, vai aplicar isso, vai fazer isso. Eu falei, então pronto, então a gente já pode te dar né? Acabou, teu título agora. Acabou a disciplina. Eu falei, porque já acabou. Então, para que você vai me dizer que você precisa de mais, né, 30 meses pela frente? Se você já resolveu todos os problemas aqui no seminário. Com 6 meses você está um espetáculo, vamos lá, o sacramento agora é o teu título. Não, mas não pode. Eu falei, por que não pode? Você já não trouxe tudo pronto? Que aí é o choque de realidade. Tá, pode ser uma formação de professores? Pode. Eu posso ter alguma coisa minimamente ensaiada? Posso. Mas se eu quero ouvir os sujeitos, se eu preciso mergulhar naquela questão, se eu preciso entender um pouco mais do processo, eu não posso também apresentar uma coisa toda fechada já de início. Porque senão, né, qual é a graça que é o caminho, eu perdi. Né? Então, não precisa de mim, não precisa da gente. Você vai lá, o meu problema é esse, uma formação continuada vai resolver, prepara a formação continuada, né? Apresenta essa formação continuada, angario pessoas inscritas e faço. Bom, e aí, o problema ficou resolvido ou não? Eu atendi as necessidades? Era isso que eu queria? Eu não sei. Mas você já está me entregando o negócio pronto. Né? Que é um pouco isso que às vezes que acontece. Mas o que se espera quando você vem para cá é exatamente isso. Então, mas será que é uma formação continuada? Será que é essa a melhor maneira? Será que eu entregar uma coisa toda completa? Será que eu não posso ir construindo pelo caminho etapas junto com esses professores para poder chegar numa formação continuada que atenda melhor as necessidades? Né? Enfim, eu tenho tantos serás no meio do caminho que se eu já cheguei com ela fechada, então pronto, eu te dou o título e vida que segue, entendeu? Sim. Se o problema era o título, eu te dou. Mas eu acho que você não se formou um pesquisador,
um professor reflexivo nesse caminho. Fala, Alex. Eu queria até aproveitar um pouco do que você falou agora, né, do exemplo que você deu da formação continuada, e uma discussão assim, que a gente tem pensado a partir, especialmente do documento da CAPES, né, e, é claro, também trazendo o artigo, né, mantricamente, como disse o Lauro no começo, porque ele tem sido uma referência. Agora eu já sei porque que a minha orelha está quente, que vocês ficam falando mal de mim. Falamos. E aí, assim, a gente, em outro momento, a gente já convidou a Ivanise, e agora você, agora a gente vai fazendo a lista dos autores, assim. Para ver se a gente é maluco e fala a mesma coisa ou não. É o cara crachá. E também, é claro, provocações que aí depois eu acho que eu gostaria muito que Rony falasse um pouco, porque eu acho que Rony também tem umas questões que acho que são interessantes né, complementam e às vezes até provocam a gente para pensar. Mas deixa eu construir minha pergunta. A ideia, Gisele, uma das coisas que a gente tem visto, né, que a ideia do doutorado é que a gente tivesse que uma das formas de diferenciação do mestrado, por exemplo, seria a abrangência. Uhum. Né? E aí, por exemplo, quando a gente está pensando, por exemplo, um processo formativo, né, vamos ter a ideia de que uma pesquisa em formação de professores, por exemplo, que é a linha que eu oriento, e aí a gente pensar um processo formativo, por exemplo, em larga escala, gera uma contradição, por exemplo, a toda a teoria de formação de professores que a gente discute. Assim, a gente pensa a formação de professores numa outra perspectiva. Eu trabalho com teoria histórico-cultural, então a gente tem que pensar no envolvimento, na relação. Então, quando a gente propõe, por exemplo, uma formação em parceria com a rede estadual, por exemplo, que tem 1.500 professores, né? A gente entra num esquema de formação que a gente ataca, né? Que a gente não concorda. E aí, como é que fica essa história? Não só na formação de professores, né, mas também quando a gente estiver pensando na própria prática de sala de aula. Acho que Laura levantou o dedinho, assim, quer completar minha pergunta. Porque, assim, só completando a pergunta do Alex... Ai, meu Deus, estou com a câmera fechada, desculpa. Completando a pergunta do Alex, vou pegar esse mesmo exemplo que você trouxe, Gisele, do aluno que foi para o seminário já com um produto construindo e você provocou ele a pensar o que aconteceria no contato com o outro. Quando a gente propõe essa replicação em larga escala, vamos dizer assim, né? A gente não está fazendo o que ele tentou fazer na primeira vez? Apresentar um produto sem ter o contato com o público, só para a gente pensar junto. Então, sim e não. Porque o produto ele não precisa se encerrar ao final da pesquisa, né? Então, a gente pode entender que essa primeira etapa que ele fez seria, vamos pensar, um protótipo, com essa aplicação mínima que vocês exigem e tal, a gente fez com um público menorzinho, né? Então, agora eu consegui ter acesso à secretaria e posso propor isso para um público maior. E aí, eu posso continuar essa pesquisa, eu posso continuar entendendo isso, eu posso continuar criando momentos junto com a secretaria, por exemplo, nesse programa maior, nesse pacote maior, para poder fazer os acertos que são necessários, para poder fazer as escutas necessárias. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, que eu não sei qual vai ser o resultado final disso, porque é a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida, tá? E, de novo, com outro aluno meu, e ele é da prefeitura de Araruama, e ele é uma pessoa muito engajada lá em Araruama. Eu consegui sentar nas últimas 3 semanas, uma vez por semana, com toda a equipe técnica da Secretaria de Araruama, e teve dia que eu falei, gente, eu só posso segunda-feira às 7h30 da manhã, e não era porque eu estava querendo ser a gostosona, que eu sou ocupada, é porque eu só tinha aquele horário na pressa que as pessoas tinham, tá? E 7h30 da manhã, 9 horas, tinha uma multidão de gente aqui me olhando. E a gente fechou uma parceria para criar o piloto da formação continuada para Araruama. Então, a gente vai ficar 1 ano
ouvindo gestores, ouvindo professores, ouvindo colegas, para mapear o que eles estão com dificuldades, e a gente vai propor uma formação customizada para eles. Entendeu? E aí, vai dar sempre certo? Não, porque os problemas vão mudar, as questões vão mudar, isso tudo vai mudar, mas eu nunca tinha sido convocada para um desafio como esse. Entendeu? Que não vou chegar com uma proposta pronta, porque eu testei aqui com uma turma e vi que deu certo com esse conjunto de professores e agora eu estou, né, vendendo pacote. É o contrário. O aluno veio nos procurar a pedido da secretaria. A gente precisa pensar um programa para aqui. E aí vão ter vários grupos vários professores vão ser ouvidos, enfim, tem uma série de ações que estão sendo propostas para que a gente ouça o coletivo da melhor maneira possível, né? Até o sindicato está sentado com a gente conversando, gente. Eu nunca vivi isso na minha vida. Entendeu? Às vezes tem até medo do monstro que o negócio está se tornando, né? Porque são frentes de trabalho grandes, né? Para a gente pensar. Mas é isso. Foi uma possibilidade que o doutorado trouxe para a gente, que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de uma coisa tão ampla, né? Tão assim, ampla no sentido do volume, né? Mas pequena porque é só uma secretaria, né? Mas que a gente está empolgado, empenhado, e que eu acho que vai ser interessante. Por quê? Porque a gente vai ter as escutas. E aí, talvez, uma das coisas que a gente vem pensando bastante é usar a proposta não de um curso de formação único, do início ao fim, tá? Mas baseado um pouquinho naqueles cursos MOOC, que são aqueles cursos que são cursos, na verdade, abertos, né? Que são cursos online abertos que você pode ir fazendo da maneira que lhe convir, né? Então, na verdade, a gente tem assim, uma proposta, sei lá, vou ofertar 200 horas, estou chutando aqui, tá, gente? Só para vocês terem ideia de o que está passando pela ideia da gente. Eu vou ofertar 200 horas num cardápio de temas, né? Sei lá, 10 horas cada tema, 20 temas, né? Enfim, e que o professor possa fazer a escolha dos seus temas. Então, eu não vou entregar no final das contas, a ideia não é entregar uma formação pronta, mas é entregar um rol de possibilidades em que o professor precise cursar, né? Sei lá, no mínimo 100 horas, de novo, estou chutando, tá? Só para exemplificar, e que das 20 possibilidades que ele tem, né, de cursos, de módulos, né, ele vai fazer o percurso que ele quiser para atender às suas necessidades. E aí, eu vou ter 40 professores, por exemplo. Será que os 40 vão ter o mesmo percurso? Não sei responder. E por que ele escolheu esse percurso e não o outro? Até isso a gente pretende investigar. E, de novo, eu não sei se cabe numa tese de doutorado exclusivamente. Talvez eu precise de mais um outro aluno de mestrado junto, né, casado nisso, para poder entender nuances. É quando eu saio da história de que o produto ele pode ser coletivo, né, porque ele não se encerra nele mesmo, e que vai garantir uma replicabilidade, não no sentido de que alguém está pegando e refazendo aquilo várias vezes, né, mas de que, olha, eu segui esse percurso, fulano seguiu aquele outro, né, e por que ele está procurando uma formação continuada? Ele está procurando porque a secretaria mandou, ou ele está procurando porque ele sentiu necessidade? E se ele sentiu necessidade, adianta eu te entregar uma proposta toda fechada? Olha só, você tem todas essas possibilidades aqui e você estabelece o percurso que você quer, considerando que tem uma carga mínima para você cursar, né? Alexa, parar. Eu botei Alexa, porque assim eu falo, não fico falando até às 5 da tarde, se deixar. Né? Então, assim, eu acho que, Alex, assim, não vou te responder se essa é a solução para todos os nossos problemas, mas eu encontrei nessa possibilidade uma chance de subverter um pouco essa crítica que a gente faz, em que a gente está sempre criticando, mas o modelo é esse, tá? O que a gente pode chegar no meio de caminho de acordo, né? Que não é nem você, nem eu, né? O que é esse meio de caminho? Essa é uma possibilidade que a gente está discutindo, né? E que aí eu tenho lá outro caboclo que vai seguir. Na verdade, vão ser uns 2, possivelmente, para poder fazer isso, né? Agora, cara, se já fizeram ou não, eu não tive nem tempo de investigar, entendeu? Imagino que não seja uma coisa, né, surgida da minha cabeça, né? De novo, num dos meus desenhos, rapidinho, de papel aqui. Mas
para mim, é uma novidade, é um desafio. Mesmo que outros tenham feito, eu nunca fiz, né? E logo num porte desse tamanho, né? Manu levantou a mão. A Graça tinha perguntado se podia entrar em contato comigo. Eu não sei se Graça é aluno ou professor. Poder pode, Graça, mas às vezes eu vou mais atrapalhar do que ajudar, porque o meu trabalho é criar dúvidas. Às vezes, depois dessa conversa, vale mais a pena você, né, continuar com os professores, continuar com o orientador e ir fazendo esse ensaio. E se for o caso, me convida lá para a sua banca, que aí eu dou mais problemas. A Graça é professora. É professora? Então, assim, eu acho que a gente pode voltar, né? Assim, mas eu não acho que a conversa encerre hoje, foi o que eu falei, né? Hoje é rapidinho. E eu me disponibilizo a voltar em outro momento para a gente continuar a conversa, até porque, do ponto de vista do doutorado, a gente está fazendo isso junto, entendeu? Então, assim, tem um monte de coisa que eu ainda não tenho clareza, e que os alunos estão me demandando e que os alunos estão me ajudando a construir também, né? A mim, que eu digo o PROPEC como um todo, né? Porque é um trabalho coletivo. Aí eu não sei, Manu, controla aí quem chamou na ordem que eu... Não, assim, na verdade, a minha observação é muito rápida, é só um compartilhar com você, né, essa experiência que você, né, está se mergulhando pela primeira vez. A gente no EduCimate também está tendo essa experiência, esse mergulho inicial aí. A gente também teve uma demanda externa, né, que veio de prefeituras, né, para a formação de professores, aí junto a Fundação Renova para fazer formação de professores na área de educação ambiental, e assim, compartilhando que a gente pensou da mesma forma que você fez essa construção, a gente também pensou em MOOCs, como essa possibilidade, né, de articular várias... Não, eu estou encantada, porque foi exatamente a mesma forma que foi construída, que você está falando, foi a forma que a gente também imaginou, né, desses leques, de cada um vai acabar fazendo a sua própria formação com essas, né, várias possibilidades de MOOC. Então, só compartilhar aí com você. E aí a gente está envolvido nesse projeto, na verdade, são 4 municípios, a princípio, né, com possibilidade de ampliar aí, com termos aditivos, mas a gente está aí articulando 7 doutorandos nesse projeto grande aí, e 14 mestrandos, né, para fazer esse acompanhamento. Pode falar, Graça. É muito trabalho mesmo, né? Pode falar, Graça. Bom dia. Bom dia. Acho que a Camila também tinha levantado a mão, acho que é Camila o nome. Bom dia. Bom dia, gente. Conforme eu falei ali, caiu a rede quando eu estava no laboratório, né, coletando, fazendo exame. E aí eu perdi uma parte, por isso que eu te fiz aqui uma pergunta, tá? Tá gravado. E aí agora... Hã? Quê? A gente gravou, depois você consegue... Então, exatamente por isso. Aí, então, Gisele, quando você faz essa observação recente, que a Manuela já comentou, eu gostei na medida em que a gente está desenvolvendo já há algum tempo projeto de extensão, programa de extensão, bastante articulado, digamos assim, para a geração ali do produto educacional no projeto de intervenção. Então, recentemente, a gente estava realmente agora na pandemia com um projeto muito bacana, muito grande, aprofundando, e ele exige presencialidade. Mas nós fizemos uma adaptação com 10 oficinas temáticas. É um volume de trabalho grande, né, gente? Exatamente. Então, quando você fez essa observação, falei, ai, que legal, porque nós temos 2 mestrandos, um com todo dessas 10 oficinas e o outro já selecionada, né? Com selecionado alguns. Então, vem a calhar essa discussão com o nosso laboratório vivo, que é uma produção um pouco inusitada para o século XXI, para voltar às raízes, literalmente, né? Então, isso me deu muito ânimo, assim, quando você fez essa última observação, entendeu? E é bastante interessante, porque você está num movimento contínuo. O que a gente precisa, do meu ponto de vista, é exatamente afinizar mais
na questão da metodologia de pesquisa no processo interventivo, entendeu? Isso realmente precisa depurar bastante, aprofundar e para poder dar esse caráter aí, mas gostei, acho que a gente fica encarando sarna para se coçar, né? O tempo inteiro. Eu então sou mestre nisso. Tá? Na linha de formação de professores, Gisele, como bem colocou o Alex, mas eu ainda tenho um dedinho, sabe aonde? A participação da comunidade local. É muito importante. Do qual eu sempre desenvolvi tantos os meus trabalhos de pesquisa e que nessa não consigo me ver só professor, ponto. Entendeu? Essa relação, ela alimenta um processo aí, né, na linha da participação, né, para dentro do institucional, que é bastante... É bem interessante e complexo de fazer. Isso aí. Parabéns. Na linha de sustentabilidade, se é que a gente vai chegar nisso. Eu queria provocar um pouco os meninos aí, né? Porque para a gente aproveitar, a gente já está aí com 9h40, a gente tem mais 20 minutinhos pela frente, mas a gente tem algumas depoimentos ali no chat, né? Falando que muito legal, mas não sei, tem alguma dúvida, menino? Tem alguma questão que vocês queriam pontuar para a Gisele? Eu acho legal, Alex, os meninos falarem, né? Eles estão no meu zap, mandando no particular, nossa, maravilhoso, top, não sei o quê. Só elogios no privado, mas eu acho que é legal, né? Eles trazerem aí reflexões, eles estão cheios de coisa, já tem gente, nossa, eu quero fazer isso, ela me deu ideia, não sei o quê, eu acho que é legal compartilhar aí. Tem umas coisas assim, eu vou só rapidinho, eu sempre erro quando eu faço isso, tá, gente? Então, eu estou tentando até abrir em tela diferente para ver se agora vai funcionar. Quando eu vou passar vídeo de YouTube, sempre dá confusão. Você vê que a pessoa zero tecnologia, né? Mas tudo bem, faz parte. Aqui, não vou passar o vídeo todo não, tá? É só para vocês... Vou desligar, né, aqui meu som. Mas só para vocês verem um pedacinho do que foi essa PMD, não a PMD, desculpa, mas do que foi esse trabalho do Eduardo, por exemplo. Essas duas meninas aqui são alunas da EJA, são monitoras da EJA. E elas acabam que viram as protagonistas de quase todos os vídeos, né, que eles vão construindo, né? E aqui, só para mostrar o iniciozinho, elas foram convidadas, né? Elas submeteram para o Congresso Brasileiro de Produção de Vídeo Estudantil, lá da UFPEL, que aconteceu recentemente, né? E aí esse vídeo são elas contando um pouco da história de como que elas participam desse processo de produção. Então, quando eu falei que era pesquisação, ganha bem esse contexto exatamente por isso, né? Eu botei para vocês o link aí do canal de monitoria deles, né? Que aí vocês vão ver vários outros vídeos, né? E assim, o negócio foi ganhando um volume que não vai se encerrar na defesa do Eduardo, entendeu? Vai se perpetuar. E mudou a vida dessas meninas, porque elas agora querem ser professoras de matemática, querem fazer um monte de coisa que elas achavam que elas nem tinham sentimento de pertença. Então, aqui ele vai falar um pouquinho, né, de cada um daqueles livros que eu tinha comentado com vocês. E aqui, ó, elas fizeram aí foi a turma de EJA, gente, que fizeram toda essa pesquisa, Nightingale, Rick, Chester, Jane, aí eles vão fazendo todas elas, né? E aí esse aqui, ó, foram deles mesmo. Aqui foram umas pesquisas que eles fizeram, né, lá do pessoal do OBMAP, e aqui foram elas que foram construindo junto com eles. Que aí eles foram fazendo outros vídeos e foram gravando outros vídeos, né? E às vezes até elas entram nele mesmo, né? Fingindo que são elas as pessoas, né? E daí tá de novo aqui as meninas, tá vendo? Mas o primeiro de todos, né, dessa leva foi o Math News. E, gente, se vocês forem ver, ele é super legal, mas ele é meio mambembe, né? Porque elas não sabiam nem fazer edição de vídeo direito, elas não sabiam. E se vocês olharem o primeiro e o último, vocês vão ver a evolução que foi esse trabalho, né? E isso tudo talvez não caiba na discussão da tese dele, né? Mas são elementos importantes para a gente avaliar,
né? E foi o que eu falei, cada vez mais que eu passa, eu acho que talvez valha a pena a gente fazer essas associações entre um mestrando e um doutorando, porque é isso, o Eduardo está com um volume de coisa grande, mas tem elementos que estão no radar dele que ele não vai dar conta, e que são outros produtos também, né? E que são outras frentes de trabalho, né? E que, eventualmente, um outro colega pode entrar em parceria e trabalhar, né? Deixa eu só atender rapidinho aqui a minha dupla da minha aula para dizer que eu já estou chegando lá. Aproveitar, né, agradecer. A Gisele, né, ela agradeceu vocês, alunos, por terem trocado aí com a gente o horário, né, e permitir que a Gisele faça esse relato dessa experiência, né, nesse time aqui, diferente do horário de vocês de aula. E foi muito importante, né, foi muito legal. Estou só liberando os alunos para entrarem na minha sala digital, que aí o Marcos vai tocando lá. E, bom, eu mesma estou pedindo para participar da minha sala, gente, como pode isso? Porque sei lá o que eu fiz. Login diferente. Vou trocar, não, vou entrar nessa sala aqui pelo celular, que eu não vou apresentar mais nada, e entro pelo computador. Cadê? Achei. Mas, Gisele, a gente também não quer te atrapalhar, não. Não, né? mas aí ele já vai começando lá. Quer ver? A gente resolve isso fácil. Estou pedindo para participar, Alex. Já autorizei. Então, ó, vou sair daí. Tá sem som, Gisele. Seu microfone está fechado. Eu sigo por aqui e abro só outra turma lá. Beleza. Aí dá tempo da gente fechar aqui e ele segue. É só que eu que abri a turma, e aí, por algum motivo, ele não está tendo poder de liberar os alunos para entrarem nessas maluquices. Mas aí, vão lá, gente. Mais alguém? Acho que Camila, né, tinha... Camila? Eu acho que Camila não tinha levantado. Não tem Camila até. Não lembro de Camila também. Marise, quer Oi, falar? Kátia? Elizabeth deviam estar na portinha. Bom dia. Pronto, eles aqui já começaram. A Gisele stand-by, mas ela... Bom, eles já estão mudos agora. Eles já estão na sala. Já destranquei a sala para os alunos entrarem. Pronto. Beleza. Você tinha Mais alguma questão, gente? Marise, ligou a câmera? Não? Eu acho que eu vou fazer mais uma pergunta, então. Pergunta aí no chat. Silvana. Silvana, fala aí, Silvana. Eu já tinha colocado ali no chat. A minha dúvida é o seguinte: independente da pesquisa, então, a validação do produto educacional, ela vai ser feita com professores. Não. Por que eu pergunto? Porque essa é uma dúvida que está me consumindo desde o início das discussões. Eu vou para a sala de aula na educação infantil. Então, a minha pesquisa ela vai ser desenvolvida, a minha metodologia de pesquisa vai ser na sala de aula com os alunos da educação infantil. Tá, ok. Mas e a validação do produto educacional? Então, eu estou entendendo que a validação do produto educacional, ela vai ser feita com professores da educação infantil. É isso? Pode ser, mas não é obrigatório, tá? Vai depender do desenho da tua pesquisa, vai depender do público da tua pesquisa. Então, por exemplo, no caso do Eduardo, né? No meu caso, acaba que é sempre quase com professor, porque a minha linha de trabalho é a formação de professores, né? Mas tem colegas meus que os próprios alunos vão ser validadores, né? Só que aí não vai ser ele, vão ser outros alunos, entendeu? Porque você não pode trabalhar, às vezes, com o mesmo grupo. Existem instâncias diferentes de validação, né? E existem formas diferentes de validação. Então, o juiz técnico é uma possibilidade, mas você pode fazer um grupo focal, você pode fazer, como eu falei, né? Gente, Marcos, peraí, gente, desculpa.
Desculpa, caí. Voltei. Então, assim, a gente pode ter formas distintas de validação, né? Isso é outro caminho que a gente vai ter que perseguir, na verdade, no sentido de compreender quais vão ser os melhores meios de fazer essa validação, porque a validação pode ser feita, inclusive, naquela ideia, né, do GT da CAPES, do serviço, do cliente, pode ser feito com os próprios alunos da educação infantil, né? Mas aí depende de como você vai criar o teu instrumento de validação para que eles façam esse caminho, né? Ou então você pode convocar outras colegas para poderem fazer esse caminho, entendeu? Então, enfim, de novo, o desenho, né, vai depender, a escolha vai depender do desenho de pesquisa que você está traçando. E aí isso vai variar de pessoa para pessoa, de projeto para projeto, porque vai depender do objetivo, do público, enfim, tem, né, elementos distintos aí que precisam ser considerados. Tá bom? Eu imagino que esteja te consumindo porque consome a todos, porque é uma novidade para a gente, né? Obrigada, Gisele. Mais alguém? Acho que o Lauro tinha levantado a mão. Na verdade, eu queria ouvir um relato da Gisele, já que está na nossa frente aí, né? Com 3 turmas já. Como é que você tem percebido, Gisele, a questão da cultura do acadêmico em relação ao profissional? Porque a gente viveu isso no mestrado, no início do mestrado, e que quem somos nós, essa construção da identidade, e que no início, né, a dissertação tinha muito mais relevância que o produto, seja na banca, seja na própria cultura do aluno, né, no desejo dele desenvolver a pesquisa. Com 3 turmas, o que você está percebendo em relação a esse histórico que a gente tem do mestrado? Você acha que a gente está conseguindo avançar mais rapidamente por conta dessa experiência com o mestrado? Outros entraves apareceram no doutorado? Só fazer esse relato com a gente, para a gente. Assim, eu acho que a gente avançou bem, tá? A gente não tem tido muita dificuldade no que se espera, por exemplo, para um produto educacional. Essa compreensão, essa cultura já está bem consolidada. Boa parte dos nossos alunos são egressos de um curso profissional, tá? Então, não é que todo mundo é do profissional, tem gente que vem do acadêmico, mas muita gente vem do profissional, tá? E isso também já ajuda, mesmo que venham de outros profissionais, e aí, às vezes, né, a compreensão do que é exigido num programa é diferente do outro, mas, enfim, faz parte, né? O desafio que a gente está tendo mesmo no caso do doutorado é o que está aí, né, corroendo a Silvana, que é como fazer essas diferentes validações, porque isso é a novidade para a gente, né? Isso é o que tem de novo para a gente. Então, é o que está todo mundo pensando e se debruçando nessa capacidade, nessa compreensão e nas possibilidades, né? Então, que a gente vem discutindo, que a gente está estudando, né? E nesse mapeamento também desses artefatos, porque o que eu tenho identificado é isso, é que a gente não tem um produto só, no caso do doutorado principalmente. A gente acaba tendo uma frente de ação grande, e com essa frente de ação grande, você tem até que tomar cuidado, né, para não se atrapalhar no meio do caminho. E por isso a ideia de artefatos é boa, porque daí você consegue entender aquilo depois como um todo, né, como uma coisa uníssona, por um lado, e por outro, que permite também a gente abrir essas frentes de trabalho conjunto com um mestrando, com um outro doutorando, em que vocês fazem parte de um pacote maior, né? Mas cada um tem o seu pedacinho aqui dentro, né? Mas olhando para o todo, vocês são peças desse quebra-cabeça, mas que um só não daria conta sozinho, né? E eu acho que aos poucos o doutorado vai permitir à modalidade profissional instituir os programas de pesquisa, né, que se tem alguns programas de pós-graduação acadêmico conseguem ter, que é aquela história de que a gente tem uma grande linha de pesquisa com várias pessoas atuando em frentes diferentes e compondo um conjunto. Eu acho que o doutorado, nessa perspectiva, ele abre essa oportunidade da gente começar a criar os nossos programas de pesquisa nessa perspectiva mais ampla, mais abrangente, né, e com mais frentes de ação, né? Mas a gente está só engatinhando,
né? E aí a gente ainda ganhou uma pandemia né? Porque nunca é fácil. Então a gente ainda ganhou isso tudo no meio de uma pandemia, né? Acho que é isso. Não sei se alguém quer falar algo mais. Acho que Márcia, Para né, ampliar Márcia? mais ainda os desafios, né, Gisele, essa pandemia. A gente já está caminhando. Fala, Margarete. Rapidinho a pergunta. Então, assim, no mestrado profissional, assim, há uma grande preocupação, por exemplo, com o design, né, do produto. No caso do doutorado, por exemplo, seria mais exigido que houvesse mais impacto, assim, do que essa parte do design, que, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma ideia muito simples, mas que gera um grande impacto. E aí, como nesses critérios aí de avaliação, né, assim, o que pesa mais? Seria o impacto mesmo? Bom, o impacto ele vai ser avaliado de várias maneiras. Eu hoje não passei pelo impacto, porque assim, eu queria. Já é uma outra frente de discussão que a gente abre, né? Mas o impacto ele vai olhar se vocês atenderam ou não alguns critérios, né? Então, naquela fichinha que tem no artigo, e que também está nessa apresentação que eu mandei para o Alex, que ele pode compartilhar com vocês, a gente ali não está fechada absolutamente, tá? Ali, na verdade, é uma proposta que a gente vai ver se funciona ou não, porque a gente ainda vai passar pela quadrienal, né? Então, todos esses elementos eles vão ser revistos, eu imagino, a partir aí de março, abril do ano que vem, né? Então, assim, o impacto ele não é só um impacto social, porque às vezes você tem que entender o seguinte, às vezes funcionou muito bem numa sala só, numa turma só, mas o problema não era para aquela turma. Então, assim, por que eu tenho que, então, medir esse impacto de um tamanho gigantesco, né? A própria questão estética, ela foi pensada para um público específico. Por que às vezes eu quero extrapolar isso para uma multidão, né? Não. E aí, no impacto, minha defesa é sempre a mesma, de que, para mim, o principal impacto são vocês, porque vocês são o principal produto desse processo inteiro, né? Porque, por exemplo, o elemento principal. Por exemplo, o MOOC, ele tem realmente as possibilidades de alto alcance, mas ele também tem a questão da muitas evasões, ele é mais para aprendizagem informal. Então, assim, no caso de aí você constrói, né, um MOOC, mas assim, ele foi projetado para alcançar um grande número, mas assim, alcançou poucos, mas assim, aqueles poucos que alcançou teve um excelente, por exemplo, resultado, principalmente assim, por exemplo, multiplicador, né? Então, você formou 10 desses 10, como que se ramificou isso aí, né, esse processo? Então, é uma possibilidade, mas a outra possibilidade não é pensar o MOOC, na verdade, como para muita gente, mas é beber na experiência deles para fazer uma coisa customizada, né, para atender a uma questão mais específica. Então, assim, eu posso pensar a partir dele, não para ele ficar aberto para um monte de gente, mas esse público, assim, são 100 professores de português, por exemplo, que a gente vai trabalhar. Então, ó, a gente está pensando para esses 100 professores aqui. Então, ela está customizada para ele, baseado na proposta, baseado na ideia, na perspectiva online, né, de ser um curso aberto, online. Mas, assim, eu não preciso pensar nele já de cara e tal qual ele é lá na primeira versão dele, né? Então, eu acho que trazer o MOOC para essas discussões é garantir para ele também uma nova roupagem, né? Em que eu vou beber na fonte dele, eu vou estar inspirada mas eu não vou precisar usá-lo tal e qual, né? Porque talvez tal e qual, a evasão e todos os outros elementos não sejam tão interessantes. Então, o que dele é legal para eu trazer para cá, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ir fazendo e pensando desses elementos para a construção de uma coisa nova, né? Que não precisa ser totalmente inédita, né? Mas uma nova visão. Margarete tinha levantado a mão, quer falar? Ainda dá tempo? Qualquer coisa não tem problema. Acho que dá, né, Gisele? Rapidinho. Para a gente fechar com a sua pergunta. 5 minutos, a última pergunta. Na realidade, era na sequência da Silvana, por isso que eu tinha levantado a mão, porque assim, eu queria tentar um exemplo prático, assim, nada fechado, mas eu sou aluna, a questão de se um dos artefatos do produto é uma ementa para uma eletiva. E aí, nesse artefato, eu posso validar, que é na questão da validação mesmo, a minha dúvida também,
com os alunos, com os professores que estão ministrando a eletiva e com os pares do meu grupo de pesquisa. Então, seriam 3 validações. E aí, se isso cabe, se é nesse sentido mesmo. Então, olha só. Banca. Você tem uma instância, no mestrado, quem vai fazer a validação é a banca, né? Mas no que você falou, assim, rapidinho, né, sem a gente aprofundar muito, eu acho que, na verdade, os professores, os alunos e, eventualmente, os pares, eles vão atuar, principalmente os professores e os alunos, vão atuar como avaliadores. Avaliadores, né? Entendeu? Porque é uma outra instância, né? Porque você aplica, avalia, aí, no que você avalia, você retoma para fazer reconstruções, reelaborações, né, acertos, né? E aí você gera uma segunda versão daquele teu produto, e é essa expectativa aqui da segunda versão que você vai ter a validação. Que pode ser feito, no caso do mestrado, pela banca. E aí... E no... pode... Eu não ouvi direito. Margarete, o seu microfone estava dando muita interferência. O que eu sugeri para ela é que, na verdade, os professores e os alunos, por exemplo, vão atuar na instância de avaliação, né? Então, né, essa caneta ela é boa, né? Então, os alunos usaram e tem um instrumento de avaliação que foi dado para os alunos. Essa caneta é boa para os alunos usarem? Aí foi dada para os professores, por exemplo, avaliarem, né? Então, precisa mudar. Aqui está doendo o dedo, a cor não é da melhor, esse negocinho de ficar apertando aqui chama a atenção deles, eles se distraem. Então vou propor uma segunda versão dessa caneta, né? Um protótipo melhorado. A validação, ela ocorre a partir desse retorno. Tá? Depois que você fez a primeira rodada, os usuários avaliaram ela, e aí você tem uma retomada, né, desse produto revisto. A validação ela vai ocorrer a partir desse instante, que no mestrado é a banca que vai fazer isso, né? E no doutorado, a gente tem que ter aí uma instância de validação anterior à da banca, que em geral vai ser feita pelos pares, né? Ou vai ser feita por um grupo que tem essa possibilidade. Então, assim, a gente pode trocar grupos de pesquisa, a gente pode fazer aí caminhos distintos, né? Pode ser, se foi um curso de formação, a gente pode ver se ele está funcionando, né, do ponto de vista da própria secretaria. Então, a secretaria pode ser a validadora disso, mas sempre tem um instrumento. Não é, olha só, está aqui o meu curso, ele funciona? Não. Para validar, assim, espero também que para avaliação, né, mas em especial para validação, você tem que ter um instrumento de validação, para que todo mundo que faça essa validação use os mesmos elementos, use os mesmos critérios. Porque senão fica, eu achei bonito, tem muita página, a letra estava legal, a fonte estava isso. É isso, tá bom. Né? Não basta isso. Né? A gente precisa de um exercício um pouco melhor, né? E aí são esses instrumentos que a gente está quebrando a cabeça. E que talvez, e aí de volta para a história do programa de pesquisa, né? E talvez os grupos de pesquisa, né, dentro dos programas, ou o programa como um todo, vá construindo instrumentos de validação internos. Né? Então, daqui a pouco pode ser que vocês tenham no EduCimat um instrumento de validação para livro paradidático, um instrumento de validação para jogos, um instrumento de validação para vídeos, um instrumento de validação para sequências didáticas. Estou aqui dando exemplos. Né? Por quê? Porque daí vocês vão criando uma consonância entre vocês e vai criando uma marca desse programa. Né? E que talvez eu possa olhar e falar, poxa, eu gostei disso aqui, vou usar. Vou construir a partir disso, dando crédito, né? Enfim, é algo nesse sentido que a gente tem que começar a pensar. Né? Então, eu, no meu grupo de pesquisa, o desafio que a gente está agora, né, para 3 doutorandos meus, é propor um instrumento de validação para livro paradidático. Porque acabou que eles vão trabalhar com livros paradidáticos em alguma medida, um conjunto deles. Então, assim, vai ser o mesmo instrumento de validação para todo mundo? Não necessariamente, mas alguma coisa tem que ter em comum entre eles, porque até depois, como é que eu comparo isso mais à frente? Né? Como é que eu ganho isso em compreensão de coletivo, né? De conjunto? Se eu não tiver
caminho sendo feito de alguma maneira em comum, eu não consigo fazer isso mais lá na frente. Gisele, assim, eu sei que a gente já passou do tempo, mas essa última fala sua mexeu muito, assim, comigo e principalmente com alunos meus, porque a gente tem trabalhado muito numa disciplina do mestrado de debates conceituais com a validação de sequências didáticas, né? E aí a gente acaba fazendo isso numa primeira instância a partir de uma metodologia, né, que inclusive vem da matemática, né, da engenharia didática, de artigo, e aí que prevê aí 3 instâncias da validação, né, por especialistas, que você está chamando aí dos juízes, né, acadêmicos, dos pares, que seriam os colegas, os professores, né, e pelo próprio processo de intervenção, que é a aplicação disso no chão da sala de aula, né, então perpassaria aí por essas 3 instâncias, mas nesse processo de construção, né, e aí quando você traz a fala da questão da diferença entre avaliar e validar, e aí, assim, eu percebo na sua fala, porque isso, assim, não é tão simples, essa diferenciação entre avaliação e validação, né? E aí eu percebo muito a questão de trazer o instrumento, não é? Existir aí um instrumento que organize o diálogo, né, e o processo da validação, em qualquer instância que ela seja. Uhum. É isso. Exatamente, né? Não adianta. E aí é que entra a questão da metodologia da pesquisa. Porque senão, né, tipo, você gosta de batata X por causa de quê? Aí você vai lá e colhe aquele monte de informação, pesquisa de opinião, né? A gente não está fazendo pesquisa de opinião, a gente está fazendo pesquisa. Então, se a gente está fazendo uma pesquisa, né, científica, uma pesquisa acadêmica, a gente tem que ter instrumentos que permitam a gente fazer esse caminho, traçar esse caminho, né? E aí, não precisa ser uma reinvenção a cada dissertação e a cada tese, né? A gente pode ir construindo isso para o programa, e ir deixando isso para o programa e botando tijolinhos novos a cada vez, né? Ou não, porque às vezes tem uma hora que, para aquele instante, aquilo já está dando conta, né? E aí a gente vai descobrindo, mas é trabalho de todo dia, trabalho de formiguinha, como eu falei, não tem jeito. Gente, vamos abrir as câmeras, vamos bater um fotão final aqui com a Gisele. Eu acho que é legal a gente fazer esse registro, né, para a gente botar lá no Insta do Edocimate, né, presença importante aqui, diálogo que gerou muitas reflexões. Só gratidão, viu, Gisele? Eu que agradeço. Excelente. Né, a chance de estar aqui com vocês. E é importante, porque quando eu falo em voz alta, né, e assim, quando vocês trazem as questões para mim, também ajuda a reelaborar uma série desses elementos, né? Então, assim, às vezes eu fico anotando aqui nos meus papeizinhos para poder, depois eu tenho que sempre achar os meus papeizinhos perdidos, mas eu juro que eu acho, e para poder levar isso sempre para essas discussões, ou vai para um GT, ou vai para uma conversa, ou vai para um artigo, ou vai para uma outra palestra, né? É uma construção coletiva, né? Não é só daqui, né? Não é só minha, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla aqui. Eu aprendo muito quando eu venho conversar com os grupos, né, por causa disso, porque tem coisa que já fica aqui na minha cabeça martelando para poder depois pensar. E Manuela depois me manda um pouquinho do que vocês estão fazendo, porque, enfim, às vezes eu não preciso fazer um retrabalho com o povo dessa tática, né? Eu passo vocês. Mando sim, José. Vou bater, hein, gente? Bati. Muito bom. Gente, muito obrigada. Obrigada. Palmas, né? Muito bom. Aí. Obrigado, Gisele. Um forte abraço. Para você. Obrigado, Gisele. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Aí, vou sair para entrar na. Agora eu estou chegando em Nilópolis, gente. Vai lá, boa aula. Tchau, boa aula. Tchau.